Vamos lá, galera, dando continuidade à nossa resolução da prova da EAN do ano de 2020, prova amarela. Na aula de hoje, rapaziada, a gente vai fazer a questão número 45. Essa questão número 45, ela envolve algumas propriedades dos ímãs, ok? É uma questão bem tranquila, que você tendo noção dos conceitos básicos que envolvem o conhecimento de ímã, tu faz a questão sem nenhum problema, ok? Então, lembrando, antes da gente continuar e fazer a questão, tá? Não esqueçam, meus queridos, dá like, se inscreve, compartilha, ajude o nosso canal a ser divulgado. E, rapaziada, muito obrigado a vocês, hein? Agora somos mais de 500. Obrigadão, tá? Então, vamos lá, sem mais delonga. Questão na tela. Questão 45, EAN 2020, prova amarela. Os ímãs são corpos que geram campo magnético e as observações de fenômenos relacionados ao magnetismo ocorrem desde a antiga Grécia. Sobre as propriedades dos ímãs, analise as afirmativas a seguir. 1. Quando há dois ímãs, é correto afirmar que seus polos magnéticos de mesmo nome, norte e norte, sul e sul, se repelem. 2. Quando um ímã é dividido ao meio, obtém-se dois outros ímãs, cada um com seus próprios polos norte e sul. 3. Em um ímã existem cargas magnéticas positivas e negativas, separadas por uma distância igual ao comprimento do ímã. Marque a opção correta. E aí, leu a questão? Vamos lá, rapaziada. Então, vem comigo. Vem cá, meu amigo. Vamos resolver essa questão junto? Primeiro, vamos discutir algumas propriedades dos ímãs. Essas propriedades, pessoal, que a gente está discutindo é para te ajudar a fazer a análise das afirmações da questão, ok? Tá bom? Não tem só essas propriedades não, tá? Tem outras. Mas a gente está focado nessa análise, beleza? Então vamos lá. Primeiro, os ímãs eles apresentam duas polaridades. E quais são essas polaridades? Todo ímã apresenta um polo sul magnético e um polo norte magnético, ok? Todo ímã vai ter essa característica, duas polaridades diferentes, norte magnético e sul magnético. Outra coisa, pessoal, polos diferentes, ou seja, norte e sul, a força que eles trocam entre si é uma força atrativa, beleza? Ou seja, o ímã 1 atrai o ímã 2, o ímã 2 atrai o ímã 1. Essas forças, elas obedecem, tá, às características do par ação-reação, de acordo com a terceira lei de Newton. Ou seja, elas possuem a mesma direção, a mesma intensidade, mas sentidos opostos, tá? O ímã 1 atrai o ímã 2 para a esquerda, o ímã 2 atrai o ímã 1 para a direita, beleza? E outra coisa também muito importante, polo de mesmo nome, a força que eles trocam é repulsiva, tá? Ou seja, se você aproximar dois ímãs de mesmo polo, norte-norte ou sul-sul, um ímã vai repelir o outro, ok? Agora vamos analisar também outra característica muito importante, pessoal, que seria o seguinte, a inseparabilidade dos polos, tá? Ou seja, se você pegar um ímã, beleza? E tentar fazer um corte aqui na região que hipoteticamente poderia separar esse ímã ao meio, você não vai conseguir. Imediatamente, ao fazer isso, ao tentar separar esse ímã aqui, esses polos ao meio, imediatamente nasce dois polos. Ou seja, cria-se automaticamente, tá, dois polos diferentes, um polo norte magnético e um polo sul magnético. O que significa isso? Significa o seguinte, que não existe o monopólio magnético, tá? Você não consegue ter apenas um polo norte magnético isolado ou um polo sul isolado, beleza? Até onde se sabe, isso não é possível. E se você pegasse esse... Ah, professor, e se eu pegasse esse ímã aqui, separasse ele ao meio? Mesma coisa, pessoal. Ao separar esse ímã aqui, hipoteticamente ao meio, você teria automaticamente, tá, na região de separação, formaria um polo oposto, tá? Ou seja, onde você cortou aqui, tá? Nessa extremidade que seria norte, e onde você fez o corte, no caso desse primeira parte aqui, geraria um sul. Você não consegue ter um polo norte magnético e um polo sul magnético separado, isolado, tá? Não existe um monopolo magnético, beleza? Inclusive, isso é uma das equações de Maxwell, tá bom, rapaziada? Então, vamos lá. E o terceiro item aqui seria o seguinte, linhas de campo magnético. Todo ímã, ele gera uma linha de campo magnético, tá? E essas linhas de campo magnético, tá? Alguns chamam de linhas de indução magnética, enfim,
são regiões que foram inventadas para a gente entender como um ímã interage com outro ímã ou com algumas substâncias em seu entorno. E, rapaziada, olha que maneiro. O interessante é o seguinte, quando a gente analisa as linhas de campo magnético, tá? Por definição, rapaziada, ou melhor, por convenção, tá? As linhas de campo, elas saem do polo norte magnético, beleza? E entram no polo sul magnético, em regiões externas, ou seja, fora do ímã. Essas linhas de campo, elas saem do norte magnético e entram no polo sul magnético. Ok, rapaziada? Pegou? Lembra disso, tá? Sai do norte, entra no sul, na região externa ao ímã, fora do ímã. Professor, por que o senhor está enfatizando que é na região externa ao ímã? Excelente pergunta. Sabe por quê? Porque dentro do ímã, pessoal, é exatamente ao contrário. Lembra? Fora, sai do norte, entra no sul. Dentro do ímã é o contrário. Sai do sul e entra no norte. Olha que interessante. Sai do sul e entra no norte, tá, rapaziada? Beleza? Alguns autores, pessoal, dizem o seguinte. Se você pegar esse ímã aqui, beleza? E dividir ele em porções cada vez menores, imagine que você vai ter uma porção do ímã que mantém as suas características. Tá, professor, mas que características seriam essas? Que mantivesse essas duas polaridades. Essa menor porção do ímã, pessoal, a gente chamaria de ímã elementar, beleza? Então, um ímã elementar, pensa o seguinte, um ímã, tá? Elementar, seriam vários ímãs que desse origem a esse ímã final, tá? É como se você tivesse vários ímãs pequenininhos dentro desse ímã. Ou seja, os ímãs, tá? Não faz sentido você falar que o ímã possui carga positiva e negativa, mas linhas elementares talvez seja o termo mais apropriado. Por que não faz sentido você associar ímãs com cargas positivas e negativas? Muito fácil te explicar isso, meu amigo. Porque quando você aprendeu lá na sua aula de eletrostática que quando você, por exemplo, tá? Se você tiver uma carga positiva, ora, as linhas de campo elétrico dessa carga, lembra? Saem dela. Beleza? Saem dela. Observa o seguinte, são regiões abertas, tá? E se a carga em vez de positiva, se ela for negativa, tá? As linhas de campo o quê? Entram nela. Ou seja, são regiões também, ó, abertas. Agora, olha aqui a diferença. Se você for analisar o nosso ímã, a gente não tem regiões abertas, pelo contrário, tá? As linhas do campo magnético são regiões fechadas. Por que são regiões fechadas? Adivinha? Vou te explicar por quê. Porque devido à inseparabilidade dos polos magnéticos, ou seja, não existe o monopolo magnético, tá? Por isso que nós temos essas linhas de campo como regiões fechadas. Beleza, rapaziada? Agora que a gente fez essa discussão bem interessante sobre algumas propriedades dos ímãs, vamos analisar as afirmativas, uma por uma, e ver qual que faz sentido? Vamos analisar a primeira afirmativa? 1. Quando há dois ímãs, é correto afirmar que seus polos magnéticos de mesmo nome, norte e norte, sul e sul, se repelem? Fala comigo, guerreiro. O que você achou dessa afirmativa? A partir do que a gente analisou agora. Ora, correta, tá? Correta. Polo de mesmo nome, a força magnética é o quê? Repulsiva. Beleza? Polo, ou seja, norte-norte, sul e sul, a força magnética é repulsiva. E polo de nome contrário, a força magnética é o quê? Atrativa. Então, tá? A primeira afirmativa, ela está o quê? Correta. Corretíssima, tá, rapaziada? Então, vamos colocar aqui um verdadeiro, ok? A primeira afirmativa está correta. Vamos analisar a segunda afirmativa agora? Vamos lá? Quando um ímã é dividido ao meio, obtém-se dois outros ímãs, cada um com seus próprios polos norte e sul. Fala comigo, guerreiro. O que tu achou dessa afirmativa? E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra? Se você for tentar dividir um ímã ao meio, o que vai acontecer? Você vai dar origem a outros dois ímãs com seus respectivos polos norte e sul magnético, tá? Cortei ao meio, ó, obtive dois ímãs, cada um com seus polos norte e sul. Então isso quer dizer que essa segunda afirmativa ela está o quê? Correta, certo? Então vamos botar um verdadeiro aqui. Verdadeiro. Ok? Certíssimo, tá? Agora vamos analisar a terceira afirmativa. Vamos lá?
Em um ímã existem cargas magnéticas positivas e negativas, separadas por uma distância igual ao comprimento do ímã. E essa terceira afirmativa, meu amigo? Tá verdadeira ela? O que tu acha? Tá falsa, professor. Tá certo, muito bom, meu querido, muito bom. Tá muito errada. Por quê? Lembra que o professor falou para vocês? Não faz sentido a gente analisar o polo norte magnético e sul magnético como se fosse cargas. Isso é uma completa heresia. Faz mais sentido a gente analisar a partir do quê? De ímã elementar, ok? Porque você, quando analisa a carga positiva e negativa, primeiro, a linha do campo elétrico, as linhas de campo elétrico são regiões abertas. Já começa por aí. E as linhas de campo magnético são regiões fechadas. Ok? E outra, todo ímã possui o quê? Duas polaridades, não cargas positivas e negativas, correto? Ok? Então essa aí tá muito falsa mesmo, tá? Então vamos botar aqui um F de falsa, ok? Então, rapaziada, se você for analisar as opções aí, de acordo com o que a gente discutiu aqui, a correta seria qual? Ora, sem dúvida, a correta é a letra D. Letra D de dedicado. Você é dedicado aos estudos, meu querido. E você vai conseguir aprender isso e a sua aprovação, se for o seu objetivo, ok? Então, rapaziada, muito obrigado por vocês estarem assistindo até o final. Não esqueça, meus amigos, dar like, se inscreve, compartilhe. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.